Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve pessoal, mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre essa situação de Bruno Henrique, trazendo atualizações aqui sobre a situação, sempre dando crédito, porque tem elementos desse vídeo publicados em primeira mão pelo Mauro César, no canal dele. Sigam lá, sejam membros do canal do Mauro César, né? Mas a gente vai falar aqui sobre a parte também do Flamengo, do Bruno Henrique, né? Todo mundo sabe, já que é uma questão de honra para o Flamengo, que o Bruno Henrique fique, né? Prioridade do presidente Rodolfo Landim. Já publicamos vídeos sobre isso. Agora, a questão é, o Bruno Henrique, gente, ele quer ficar no Flamengo. Não adianta as pessoas falarem assim, não, o Bruno Henrique é um traidor, aquela coisa toda. Ele quer ficar no Flamengo. Até o Mauro trouxe isso no canal dele, ele usou uma frase em que ele foi muito feliz, que ele disse assim, se fosse só pelo dinheiro, o Bruno Henrique já teria negociado com o Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras, como trouxe o Mauro, oferece de 30% a 40% a mais em relação ao que o Flamengo pode pagar ao Bruno Henrique, né? Já trouxemos aqui o que o Bruno Henrique pede, né? Ele pede 3 anos de contrato, lembrando que é um jogador que completa 36 anos no próximo mês, completa 33 anos, melhor dizendo, no próximo mês de dezembro, tá? Ele quer 3 anos de contrato, ou seja, até ele fazer 36 anos, para aí sim poder se aposentar no Flamengo, tá? E quer de 30, mais do que 30, ele quer 40, ele quer 70% de aumento e o Flamengo paga 40% de aumento para ele, uma proposta de 2 anos de contrato. Em contraponto, o Palmeiras faz uma oferta tentadora ao Bruno Henrique, a gente vai falar mais sobre isso neste vídeo que tem o oferecimento da KTO. Você não conhece a KTO.com, meu camarada? Você que gosta de fazer sua fezinha, tem de entrar agora no site KTO.com, fazer o seu registro, isso não leva mais do que 1 minuto. Quando você fizer o seu registro, você coloca lá o meu cupom Bernardo, tá? Quando você fizer isso, colocar o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% a mais de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20 reais, tá? É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site KTO.com. E as melhores odds do mercado, eu sempre digo a vocês, estão no meu Instagram, no @BernardoAqui, nos stories. Siga-me no meu Instagram, @BernardoAqui, e nos stories eu posto sempre as melhores odds do mercado para você, tá bom? E vamos também dar uma moral para o professor de guitarra e violão, Átila Reis. É só entrar no site dele, cujo link está aqui na descrição deste vídeo, e aí você vai marcar uma aula de graça, totalmente de graça, de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, com um músico profissional. Uma aula particular, exclusiva, ao vivo, para você com um músico profissional. Você não vai perder essa oportunidade, né, gente? Então entre no site do professor de guitarra e violão, Átila Reis. Continuando aqui com o nosso papo sobre o Bruno Henrique, tá? Então está tudo, são muitos números, então vou repetir para você. O Bruno Henrique quer um aumento de 70% e 3 anos de contrato no Flamengo. O Flamengo paga 40% de aumento, mais 2 anos de contrato. E aí a informação que o Mauro César trouxe nesta quarta-feira, que o Bruno Henrique poderia ganhar de 40% a 30% a mais em relação ao que ele pede ao Flamengo. Ou seja, gente, é muito dinheiro. Isso aí poderia dar, com luvas diluídas, mais de 2 milhões de reais por mês, sendo que uma proposta de 4 anos de contrato. Uma proposta firme, a do Palmeiras, tá? Feita ao jogador. Não precisa ser feita ao Flamengo, porque como o contrato do Bruno Henrique vence no final deste ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e aí se apresentar no primeiro dia do ano que vem, primeiro dia útil, como queiram, do ano que vem, ao novo clube dele, neste caso, se ele acertar, ao Palmeiras. A questão é, o Bruno Henrique não só quer ficar no Flamengo, como ele quer encerrar a carreira dele no Flamengo.
Foi por isso que ele não fechou ainda com o Palmeiras. E o Flamengo, em contraponto, tem como prioridade a renovação de contrato do Bruno Henrique. Então são N variáveis aí que conspiram para que o Bruno Henrique sim se acerte com o Flamengo. O desejo do Flamengo é óbvio que é de renovar com o jogador. O jogador que se machucou gravemente. Quando estivemos em Guayaquil, conversamos com pessoas muito importantes do Flamengo e essas pessoas falavam assim, cara, precisa esperar o Bruno Henrique voltar para ver como é que vai ser, para aí sim poder fazer uma proposta de renovação de contrato. Bom, esse momento chegou, o Bruno Henrique foi voltando aos poucos ali ao time do Flamengo, e aí foi se mostrando, como sempre foi no Flamengo, um jogador importantíssimo. Para mim, repito, o melhor jogador do Flamengo nesse ciclo vitorioso de 2019 até 2022, né? Porque 2023 foi o ano que o Flamengo não ganhou absolutamente nada, muito por escolhas mal feitas pela diretoria que nesse momento tenta fazer acertos para manter alguns dos seus jogadores, dentre eles o Bruno Henrique. O Flamengo não vai fazer, isso é informação, nenhuma loucura para ter o Bruno Henrique, né? Eu tenho certeza que você não quer voltar aos tempos em que o Flamengo, isso não vai acontecer, você fique tranquilo, isso não vai acontecer de o Flamengo fazer loucura, se endividar para manter um jogador, tá? Mas a questão é, o jogador quer ficar no Flamengo e o Flamengo tem como prioridade manter esse jogador, até por uma questão política. Não é só a parte esportiva. Tem a questão política nessa história, que é 2024 é um ano de eleição no Flamengo. Rodolfo Landim não pode se candidatar, mas, obviamente, ele vai querer fazer o sucessor dele. O que significa que a perda de Bruno Henrique representaria uma derrota de capital político ali para o Flamengo, né? Então é muito importante para as pretensões da situação do Flamengo, a situação, no caso, quem está no poder, que o Bruno Henrique renove o seu contrato com o Flamengo, tá? Então haverá diariamente um acompanhamento aqui no canal para a gente lhe informar sobre a posição do Flamengo e a de Bruno Henrique também, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.